Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas ele, contristado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então nós vemos essa situação que ele aqui faz essa indagativa, essa referência. O capítulo 19, o versículo 21 de Mateus tem uma advertência para a gente, 19, 21, em relação ao que se passou com esse jovem, ao que se passa. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A advertência do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, também, ela nos leva a um entendimento. Versículo 19 e 20 do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, 19 e 20, vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Irmãos amados, o que nós queremos falar, sem polemizar a situação, o que significa juntar tesouro no céu para com Deus e para você. Primeiro ponto que eu quero indagar a você: será que é o que ele falou? Vai e vende tudo que tem, reparte aos pobres. Que essa palavra entristeceu aquele jovem rico. Ainda que por mais que ele conhecia os mandamentos de Deus, e a prática da exerção que Jesus queria não era só ter o conhecimento da teoria, era a prática na atitude que seria demonstrada. Vender tudo que tem e fazer aquela obra social, profilática, filantrópica. O que é vender tudo que tem e dar aos pobres? É salvar o necessitado, que Deus está querendo, requer de nós. Fazer caridade, deixar de sermos egoístas. Não importar com o que conquistamos ao longo da nossa vida, é ser bonzinho. Será que é ser diferente? É seguir regra dos interesses próprios? E é o que nós vemos, o que aconteceu dele se entristecer, porque na realidade o que ocorre com cada um de nós é que somos egoístas, somos ansiosos. A ansiedade dele foi de querer saber como entraria no reino de Deus, mas somos também desobedientes, porque ele não obedeceu literalmente uma ordem expressa para adquirir o que ele queria, não de bens materiais. Somos infiéis, e a infidelidade em muitas áreas nós cometemos. Interesseiro, como todos nós,
somos interesseiros. E as trocas de vantagem e favores sempre está relativada ao meu próximo, ao propósito. E quem hoje faz ação social sem ajuda ao próximo? Quem hoje faz isso? Os ricos, quando se disponibiliza, é para abater nos impostos de renda. As ações, gremiações, entidades, quando fazem isso, também depende. Somos todos movimentados por essa esfera de oportunidade, se favorecendo para favorecer. E nunca vou disponibilizar os meus próprios proventos em toda essa razão da ação humanitária que temos que fazer. Faço aquilo que posso, como todos nós, como às vezes a gente pode até criticar a atitude daquele jovem, e muitas das vezes não totalizando aquilo que é meu, mas com reforço alheio, que fica no anonimato, e nós temos às vezes os lauréis, né? Temos aquela ovacionamento de ser bonzinhos, e entidades sérias e etc., que são ovacionadas, mas elas dependem, elas precisam. Existem os que dão com a mão direita e não fazem saber a esquerda. Eu não posso classificar, enquadrar todo ser humano, mas a realidade de condição para os que sem condição, os que quase não têm condição, é que essa razão humanitária cotidiana, eles ajudam o próximo. O que é o tesouro no céu? Eu te pergunto, eu faço essa incógnita, é seguir os mandamentos de Deus para a recompensa no dia do juízo? Porque tudo que planejamos, tudo que plantamos, recolheremos. Deus há de trazer, quer toda obra boa, quer toda obra má no dia do juízo. Mas na realidade, falar é fácil, fazer torna-se difícil, dependendo da minha perda ou ganha. Conforme eu falei, os nossos interesses, a gente sempre tem essa fragilidade. Sem criticar, conforme eu já falei, falar é fácil, mas se enquadrar na prática é mais difícil. Tiago 1:27 fala da religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. É esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações ou necessidade, e guardar-se da corrupção do mundo. E muitas das vezes, o que é ajuntar tesouro no céu? Jesus, ele disse: não os peço que tire do mundo, mas que santifique na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Isaías 1:17 diz que aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai das causas das viúvas. O evangelho que eu conheço realmente, que eu procuro pregar e praticar, é de obra social, profilática, filantrópica. Fiz com a ajuda de outros, sim, preciso. Com as minhas próprias condições, não daria e não dá. Mas eu quero com isso falar, é fácil a gente criticar aquele jovem rico que ao longo da sua vida
ele granjeou, mas ele, talvez pensando no futuro terreno, ele se entristeceu com aquela palavra de vai e vende tudo que tem e reparte com os pobres, divide. E isso eu creio que mexeu com o psicológico dele. Conforme eu já falei, hoje os ricos, quando fazem obra social, é para abaterem o imposto de renda. As entidades, elas têm que fazer dependendo de ajudas, de cooperação. Todos nós somos dependentes um de outro, ou de outras, de favorecimento para favorecer. Nunca disponibilizamos diretamente tudo que temos. Eu creio que tem uma situação que às vezes você vai ter que fazer isso, na sua totalidade. Não motivado para aparecer, mas pela sensibilidade da coinonia que você tem com o Espírito Santo e a obediência que você deve fazer. Mas conforme eu falei, eu quero retornar a frisar. O que é juntar tesouro no céu? É vender tudo que tem, dar aos pobres, salvar o necessitado, fazer caridade, deixar de ser egoísta. Será que deixaremos de ser egoísta? Não se importar com o que conquistamos, será que vamos deixar tudo que tem e disponibilizar a favor da obra de Deus? Ser bonzinho, conforme eu falei, ser diferente, seguir a regra dos interesses próprios, porque tudo isso está englobado. Conforme eu falei, somos egoístas, ansiosos, desobedientes, infiéis, interesseiros. Fazemos troca de vantagem. Então, o que eu quero deixar bem claro, que nós dependemos de Deus, mas todos nós precisamos de uns aos outros para atuar em alguma área administrativa em relação a essa prática de obra social, profilática e filantrópica. É o nosso dever ser contribuidor, ainda que oração, ou uma oferta, ou você contribuindo com mantimento, com roupa, com alguma parte, você vai fazer a sua parte para aquele que está envolvido diretamente. Porque muitas das vezes criticamos os que estão envolvidos, mas a missão, às vezes você não pode estar na atuação direta, mas você pode ter uma participação indireta. Eu quero que você faça uma reflexologia em relação a esse jovem rico, que não quis disponibilizar todos os seus bens. Muitas das vezes também nós, por interesse próprio, não tomamos essa atitude na prática da exerção, porque vamos nos preocupar em primeiro lugar conosco e nunca priorizar o próximo. Mas a orientação é: não acumuleis. Não acumuleis. Ele não está dizendo que você não deve ter casa, não deve ter carro, não deve ter uma firma, não deve ter uma condição. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para não acumular, não ficar apegado às coisas desse mundo. A Bíblia diz que aquele que milita a boa milícia não se embarace com negócios dessa vida. Ou seja, ele tem que ser liberal para tomar atitude na hora certa e fazer a prática da exerção dessa obra, que não é só de ir pregar o Evangelho,
Mas como diz a palavra de Deus, se algum necessitado chegar até a mim, eu não devo orar e despedir, se a necessidade dele for alimento, for roupa, ou um conselho, eu devo estar apto, preparado para exercer essa função. Mas que fica essa orientação nessa manhã: criticar os que fazem obra social, que vão depender de outros para fazerem sim. Conforme eu já citei, depender, eu dependo de Deus, eu estou vivo, o ar que eu respiro vem dele, eu dependo dele. Mas eu posso precisar até do inimigo, daquele que não fala comigo, daquele que deixa de cumprir as coisas mais simples dessa vida, que é o bom dia, o boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado. É dessas razões de atitude que nós deixamos de seguir esse referencial de prática e ética nas nossas vidas, que devemos retornar. Ainda se eu não posso contribuir, eu devo orar. Mas que fica essa palavra exortativa para as nossas condições de ações, para melhorarmos as nossas ações daqui para frente. E eu vou afirmar sempre que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus.